Exercício 19, encontre no item A os intervalos nos quais f é crescente, no item B os intervalos nos quais f é decrescente, no item C os intervalos abertos nos quais f é côncava para cima, no item D os intervalos abertos nos quais f é côncava para baixo e no item E as coordenadas x de todos os pontos de inflexão. A função aqui no nosso exercício é 3x na quarta menos 4x na terceira. Então, em todos os itens, o que está em jogo aí é o sinal no item A e no item B, o sinal da primeira derivada, e nos itens C, D e E, o sinal da segunda derivada. Então temos que fazer o estudo, analisar o sinal, ver onde a primeira derivada é positiva e negativa, e onde a segunda derivada é positiva e negativa. Então começamos aí pela primeira derivada. A nossa função é 3x na quarta menos 4x na terceira. Então a primeira derivada é 12x na terceira menos 12x na segunda. Então vamos colocar já em evidência 12x2, que fica então multiplicando x na menos 1. Então a derivada está aí fatorada, né? O primeiro fator é 12x ao quadrado, esse fator é sempre positivo, ele é zero em x igual a zero, mas não troca de sinal, né? Tanto a esquerda do zero quanto a direita do zero, 12x ao quadrado sempre é positivo. Já o outro fator, x menos 1, ele é zero quando x for 1, então pode haver uma troca de sinal lá em x igual a 1. À esquerda do x igual a 1, para valores de x menores que 1, ele é negativo, né? Esse termo é negativo, e à direita de 1, ele é positivo. Então está lá o sinal positivo. Então o sinal da derivada agora é fácil de obter, porque a derivada é o produto desses dois fatores. A derivada pode ser, ela é zero, né? Tanto no ponto 0 quanto no ponto 1, e aqui as trocas de sinais podem ocorrer então nesses pontos. Esses dois pontos dividem a reta real em 3 intervalos distintos. Primeiro, todos os números menores do que 0, os números entre 0 e 1 e os números maiores que 1. Então, para x menor que 0, temos produto dos sinais mais vezes menos, que dá menos. Para x entre 0 e 1, produto do sinal mais vezes menos, que dá menos. E para x maior que 1, produto dos sinais mais vezes mais, que dá mais. Então o sinal da derivada está ali. Para x menor que 0, a função é decrescente, a derivada é 0 em x igual a 0, mas ela volta a ser decrescente para x entre 0 e 1, e para x maior que 1 ela passa a ser crescente. Então isso resolve os itens A e B. Para os itens C, D e E, eles têm a ver com o sinal da segunda derivada. Então, a segunda derivada, calculamos aí a derivada segunda, 36x² menos 24x. Já vamos colocar aí 12x em evidência, então fica dentro do parênteses a expressão 3x menos 2. Então acabamos de fatorar a segunda derivada, que é um polínômio de segunda ordem, fatoramos num produto de fatores irredutíveis, né? Primeiro fator, 12x é igual a zero quando x é igual a zero. Olha, aqui pode ter uma troca de sinal. Então, obviamente, quando x é menor que zero, o sinal dessa expressão é negativo. Quando x é positivo, o sinal dessa expressão será positivo. Então, à direita do zero, o sinal positivo. A expressão 3x menos 2, ela é zero quando x for igual a 2/3. Então, ali eu posso ter uma troca de sinal, né? Quando x for menor que 2/3, essa expressão será negativa, e quando x for maior que 2/3, a expressão é positiva. A segunda derivada é o produto desses dois fatores. Então, esses dois números 0 e 2/3, eles dividem a reta real em 3 intervalos. O intervalo que vai de menos infinito a zero, de 0 até 2/3, e o intervalo que vai de 2/3 a mais infinito. Então, por um intervalo que vai de menos infinito a zero, o produto de menos vezes menos dá mais. Então, o sinal da segunda derivada ali é positivo. Entre 0 e 2/3, eu tenho o produto dos sinais mais vezes menos, sinal menos.
e para x maior que 2/3, mais vezes mais, sinal mais. Então, à esquerda do zero, a concavidade é para cima, sinal positivo, entre 0 e 2/3, concavidade para baixo, e à direita de 2/3, concavidade para cima. Troca de concavidade no x igual a zero, então ponto de inflexão. Também troca de concavidade, ponto de inflexão em x igual a 2/3. Então, na resposta para o item A, onde a função é crescente no intervalo que vai de 1 até mais infinito, onde ela é decrescente no intervalo que vai de menos infinito até 1, onde ela é côncava para cima no intervalo que vai de menos infinito a zero e também no intervalo que vai de 2/3 a mais infinito, onde ela é côncava para baixo no intervalo que vai de 0 até 2/3. E as coordenadas x dos pontos de inflexão, x igual a 0 e x igual a 2/3. O exercício 23, no item A, encontre os intervalos nos quais f é crescente, no item B, os intervalos nos quais f é decrescente, no item C, os intervalos abertos nos quais f é côncava para cima, no item D, os intervalos abertos nos quais f é côncava para baixo, e no item E, as coordenadas x de todos os pontos de inflexão. Nossa função, então, para o exercício 23 é f de x igual a raiz cúbica de x² mais x mais 1, uma função definida em toda a reta real, né? Então, vamos observar aqui que a nossa função f de x, ela pode ser escrita como uma potência, fica mais fácil então para encontrar a derivada dela, né? Então, x² mais x mais 1 na 1/3. Então, a derivada é 1/3 vezes x² mais x mais 1 elevado a 1/3 menos 1, que é menos 2/3, né? Vezes a derivada de x2 mais x mais 1, isso é da 2x mais 1. Então, reescrevendo aí essa expressão de uma maneira equivalente, né? Tá aí a primeira derivada, então, escrita como uma fração, 2x mais 1, dividido, então, por 3 raiz cúbica de x² mais x mais 1 ao quadrado. Vamos observar que aquele denominador, que é o termo que aparece na raiz ali, né? O radicando da nossa função x² mais x mais 1, vamos tentar examinar o sinal dessa expressão. Para isso, vamos tentar resolver a equação x² mais x mais 1 igual a 0, via a forma de Bhaskara, né? Daí a expressão, e teríamos então x igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de menos 3 sobre 2. Portanto, não temos raízes reais, né? Logo, a nossa expressão x² mais x mais 1, ela é sempre positiva ou ela é sempre negativa, já que não temos raízes reais, então a parábola nunca cruza o eixo do x, né? Então ela está sempre acima do eixo do x ou sempre abaixo. Para descobrir se está sempre acima ou abaixo, basta escolher um ponto teste, por exemplo, x igual a 0. Se eu substituir o x igual a 0, eu fico com x, 0 ao quadrado mais 0 mais 1, que é 1, é positivo. Logo, essa expressão é sempre positiva, então eu descarto a outra possibilidade. Então, x2 mais x mais 1 é sempre positivo, né? A nossa derivada é 2x mais 1 dividido por 3 vezes a raiz cúbica de x2 mais x mais 1 ao quadrado. Então, o denominador ali é sempre positivo, não vai afetar o sinal da derivada. O sinal da derivada é afetado basicamente pelo numerador, né? A expressão 2x mais 1, que pode ser que ela é zero quando x for igual a menos 1 meio, né? Então ela pode trocar de sinal aqui, e é claro, ela realmente é o que acontece, né? Se x for menor que 1 meio, aqui essa expressão é negativa, e se x for maior que 1 meio, 2x mais 1 é positivo. O denominador é a raiz cúbica, 3 vezes a raiz cúbica de x² mais x mais 1 ao quadrado, obviamente todo positivo, né? Nunca é zero, então nunca tem uma troca de sinal ali. Não tenho, então, pontos onde a derivada não existe, né? A derivada existe em toda a reta real. Então, a derivada
o sinal da derivada pode ser obtido da seguinte maneira, dividindo os sinais, né, já que a derivada é o quociente, né, de 2x mais 1 pela aquele termo ali, 3 vezes a raiz cúbica daquele polinômio. Então, a divisão dos sinais é feita da mesma maneira que a multiplicação dos sinais. Então, menos dividido por mais dá menos. Então, para x menor que menos 1/2, a função é decrescente. Para x maior que menos 1/2, a função é crescente, porque mais vezes mais dá mais. Então, sinal positivo para a primeira derivada. Então, já posso responder, né, o item A e o item B. Né? O item A, onde a função é crescente, então no intervalo que vai de menos infinito até menos 1/2 até mais infinito. E onde a função ela é decrescente, no item B, no intervalo que vai de menos infinito até menos 1/2. Agora nós vamos ao cálculo da derivada segunda da função f. Então, relembrando que a derivada primeira tem essa expressão aí, eu prefiro deixá-la no formato do produto, ao invés do formato do quociente que tínhamos, né, com a raiz cúbica. Prefiro deixar assim nesse produto de uma função exponente, de uma potência, né, pelo polinômio 2x mais 1. Então, vamos usar aí a regra do produto para o cálculo da segunda derivada. Está aí essa expressão. Aquela derivada de 2x mais 1 é 2, enquanto que essa derivada, a outra derivada de 1/3 x² mais x mais 1 na menos 2/3, essa derivada é um pouco mais complexa, mas é a constante 1/3, vezes o expoente ali que é menos 2/3, a base x² mais x mais 1, elevado à potência menos 2/3 menos 1, que dá menos 5/3. Vezes a derivada da base, a derivada de x² mais x mais 1, essa derivada é 2x mais 1, então está ali o termo. Então, substituindo essa derivada por a expressão que está ali em azul, então temos que a segunda derivada tem essa expressão aí, 2/3 vezes x2 mais x mais 1 na menos 2/3, menos o 2/9, 2x mais 1 quadrado, vezes a mesma expressão ali, né, x2 mais x mais 1, só que não é na menos 2/3, é na menos 5/3, né, que é maior que o 5/3 é maior que 2/3, então eu observo que eu posso colocar em evidência, né, a expressão 2/3 x2 mais x mais 1 elevado a menos 2/3. Então, dentro do parênteses, fica aquela expressão ali, né, que posso simplificar, né, reescrever, então, nesse formato. Né. O que podemos fazer agora é observar que a expressão dentro do parênteses ali eu posso somar as frações, né, 1 menos aquela fração, então o denominador comum será 3 vezes x² mais x mais 1. Então, somando as frações, lá está o numerador, que eu posso simplificar, né, e reescrevê-lo assim, né. Então fica já multiplicando ali o 3 por 3, então eu teria 2/9, lá o denominador eu tenho x2 mais x mais 1, vezes a raiz cúbica de x2 mais x mais 1 ao quadrado, como eu tinha antes. E agora o numerador, que fica simplificado, né, para menos x² menos x mais 2. Isso eu posso reescrever como menos, botando um menos lá para fora, fica o 2 no numerador, o denominador é idêntico, e eu só troquei o sinal do polinômio. Então, ao invés de menos x² menos x mais 2, eu escrevi x² mais x menos 2. Então, isso pode ser fatorado, esse polinômio x2 mais x menos 2, eu posso fatorar ele como x mais 2 vezes x menos 1. Isso é fácil de ver que as raízes são 1 e menos 2, né, usando a forma de Bhaskara, ou simplesmente observando, né, diretamente que x² mais x menos 2 pode ser fatorado como x mais 2 vezes x menos 1. Então agora eu observo o seguinte, que ali no denominador eu tenho aquele termo x² mais x mais 1, que é sempre positivo, né? Nós já havíamos observado isso, né? Isso não vai influenciar no sinal da segunda derivada.
segunda derivada tem essa expressão muito complicada, né? Mas o sinal dela é bem simples de ser analisado. Vamos observar o denominador, que é sempre positivo, aquela parte ali. A outra parte é uma raiz cúbica deste número, deste termo ao quadrado, que é sempre positivo. Portanto, sempre positivo, multiplicado por 2 nonos, que é uma constante positiva. Então, todo aquele termo do quadrado em verde ali é positivo. Lembrando que eu tenho um sinal de menos lá na frente, né? Então, o sinal da segunda derivada, ele é o sinal de menos x mais 2 vezes x menos 1. Porque aquela outra parte do quadrado em verde é todo sempre positivo e não vai influenciar, então, no sinal da expressão. Então, preciso analisar apenas o sinal desta expressão quadrática, né, que é uma parábola. Né? Vamos fazer o gráfico aí dessa parábola. Menos x2 menos x mais 2, ou menos x mais 2 vezes x menos 1, né, que fica mais fácil de fazer o gráfico, as raízes menos 2 e 1, né, a parábola com cavidade para baixo, né, já que o coeficiente de liderança é negativo. Então, essa parábola está abaixo, o gráfico dela está abaixo do eixo do x, y será negativo, à esquerda do menos 2 e à direita do 1, enquanto será positivo entre menos 2 e 1. E este será o sinal da segunda derivada. O sinal da segunda derivada é exatamente idêntico ao sinal daquela parábola. Então, basta copiar ali. Ali estão o sinal negativo, sinal com cavidade para baixo, então, sinal positivo entre menos 2 e 1, com cavidade para cima, e sinal negativo para x maior que 1, com cavidade para baixo. Troca de sinal em menos 2 e em x igual a 1, então pontos de inflexão aí nesses valores de x. Então, no item C, onde a função tem concavidade para cima, no intervalo aberto, que vai de menos 2 a 1. Concavidade para baixo, no item D, de menos infinito a menos 2, e também no intervalo que vai de 1 até mais infinito. No item E, coordenadas x dos pontos de inflexão, onde há troca de concavidade, então menos 2, x igual a menos 2 e x igual a 1. O exercício 27, encontre no item A os intervalos nos quais f é crescente, no item B os intervalos nos quais f é decrescente, no item C os intervalos nos quais f é côncava para cima, no item D os intervalos abertos nos quais f é côncava para baixo, e no item E as coordenadas x de todos os pontos de inflexão. Função para o exercício 27, f de x igual a e na menos x quadrado sobre 2. Então está aí a nossa função exponencial com expoente menos x quadrado sobre 2. Vamos à derivada dela. Derivada, então, é da função exponencial, é ela própria, vezes a derivada do expoente, derivada de menos x2 sobre 2 é menos 1 meio vezes 2x. Então, simplificando ali o 2, fica menos x vezes e na menos x2 sobre 2. Observe que a função exponencial ela é sempre positiva, né? Jamais troca de sinal, jamais é zero, nunca troca de sinal, sempre positiva para qualquer valor de x. Então, o sinal da primeira derivada depende apenas do sinal da expressão menos x, porque a exponencial não vai influenciar em nada, sendo ela sempre positiva. Então, o sinal de f' de x é igual ao sinal da expressão menos x. A reta menos x, né, obviamente, é uma reta que cruza o eixo do x em x igual a zero, né? E a esquerda do x igual a zero ela é positiva, está acima do eixo do x, a direita do x igual a zero ela é negativa. Então, a primeira derivada, f' de x, tem esse sinal. No x igual a zero é zero, mas a esquerda de zero ela é negativa, a direita de zero é positiva. Então, a esquerda de zero para x menor que zero, a função é crescente, ela é decrescente para x maior que zero.
Vamos agora à segunda derivada. A segunda derivada é a derivada daquele produto menos x vezes e na menos x2. Então, usando a regra do produto aqui, fico com menos x, a primeira função, vezes a derivada da exponencial, mais a exponencial vezes a derivada de menos x. A derivada da exponencial, já vimos calculado, né? Essa é f' de x, né? Essa é menos x e na menos x2 sobre 2. E a derivada de menos x é menos 1, portanto, substituindo ali. Então, eu tenho a segunda derivada dada pela expressão menos x vezes menos x, que dá x ao quadrado, vezes a função exponencial, né, de expoente de menos x2 sobre 2, e menos a exponencial e na menos x2 sobre 2. Então, colocando em evidência a função exponencial, eu tenho dentro do parênteses x2 menos 1, que pode ser fatorado como x mais 1 vezes x menos 1. E agora eu noto mais uma vez que a função exponencial ali ela não influencia no sinal do produto, né? Então é porque é sempre positivo. Então o sinal da segunda derivada é igual ao sinal da expressão x mais 1 vezes x menos 1, que é uma parábola, um polinômio de segundo grau com raízes menos 1 e 1, né? O polinômio x2 menos 1. Uma parábola com concavidade para cima, né? Com o coeficiente de liderança positivo, né? Então, por isso a concavidade para cima, as raízes menos 1 e 1. Então, a esquerda de 1 ela é positiva, entre menos 1 e 1 ela é negativa, e a direita de 1 ela é positiva. E esse é o sinal da segunda derivada, então, sinal de f2' de x, daí. À esquerda de menos 1, sinal positivo, entre menos 1 e 1, sinal negativo, e para x maior que 1, sinal positivo. Então, para x menor que menos 1, concavidade para cima, entre menos 1 e 1, concavidade para baixo, para x maior que 1, concavidade para cima. Troca de concavidade em x igual a menos 1, portanto, um ponto de inflexão ali, troca de concavidade também em x igual a 1, um outro ponto de inflexão em x igual a 1. Portanto, no item A, onde a função é crescente, menos infinito a zero, onde ela é decrescente, de zero até mais infinito, já havíamos observado isso no primeiro diagrama, né? No item B, então, concavidade agora, onde a concavidade para cima, de menos infinito até menos 1, e também no intervalo aqui de 1 até mais infinito. Concavidade para baixo, entre menos 1 e 1. E pontos de inflexão em x igual a menos 1 e também em x igual a 1. O exercício 31, encontre no item A os intervalos nos quais f é crescente, no item B os intervalos nos quais f é decrescente, no item C os intervalos abertos nos quais f é côncava para cima, e no item D os intervalos abertos nos quais f é côncava para baixo, e no item E as coordenadas x de todos os pontos de inflexão. Função para o exercício 31 é f de x dada pelo arco tangente de x² menos 1. Então, a nossa função está aí, o arco tangente de x² menos 1, a derivada dela é, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x². Então, o argumento ali seria a derivada seria 1 sobre 1 mais o argumento, que é x2 menos 1 ao quadrado, vezes a derivada de x2 menos 1, que é 2x. Portanto, está ali a derivada f' de x, dada por 2x sobre 1 mais x2 menos 1 ao quadrado. Aquela expressão ali, o denominador, eu noto que ela é 1 mais 1 quadrado, né? Um quadrado é sempre positivo, então essa expressão aí é sempre positiva, nunca vai trocar de sinal para todos os valores de x. Portanto, o sinal da primeira derivada é determinado apenas pelo sinal do numerador da fração, que é 2x. Sinal de f' de x, portanto, igual ao sinal de 2x. A reta 2x é uma reta que passa pela origem, né? E ela está acima do eixo do x, à direita do zero, e abaixo do eixo do x, à esquerda do zero. Portanto, sinal negativo para y à esquerda do zero, sinal positivo para y à direita do zero. E esse é o sinal da primeira derivada, né? Negativo à esquerda do zero
e positivo à direita. Então a função decresce à esquerda do zero e cresce para x positivo. Então já podemos responder o item A, onde ela é crescente, no intervalo que vai de zero até mais infinito. Para o item B, onde ela é decrescente, no intervalo que vai de menos infinito até zero. Vamos então recuperar a derivada da função f, essa é f' de x, que é 2x sobre 1 mais x quadrado menos 1 ao quadrado. Vamos para a análise do sinal da segunda derivada, mas para isso temos que primeiro calcular então a segunda derivada. Vamos calcular usando então a regra do quociente, né, aplicada então para a função 2x sobre 1 mais x quadrado menos 1 ao quadrado. Então está aí a regra do quociente. Aquela derivada ali de 2x é 2, e a outra derivada é um pouco mais complexa, é 0 mais 2 vezes x quadrado menos 1 vezes a derivada de x quadrado menos 1, que é 2x. Então fica 2 vezes x quadrado menos 1 vezes 2x, é 4x vezes x2 menos 1. Então, substituindo essas derivadas por aquelas expressões e fazendo as contas, né, simplificando o numerador, o denominador está ali como é o mesmo, né? Então, simplificando o numerador, então temos menos 6x na quarta mais 4x2 mais 4 no numerador, né? O que eu posso fazer ali é colocar o menos em evidência, menos 2 em evidência, né? E dentro do parênteses sobra a expressão 3x na quarta menos 2x2 menos 2. O denominador eu deixo como está. Então agora eu observo que o denominador é um quadrado, né, sempre positivo. Eu tenho ali um sinal de menos, que está multiplicando a fração, e depois uma constante positiva. Então o sinal dessa fração é menos o sinal do polinômio 3x na quarta menos 2x2 menos 2. E esse vai ser o sinal, então, da derivada segunda. Então, vamos analisar o sinal do polinômio 3x na quarta menos 2x2 menos 2. Vamos ver onde ele é zero, vamos achar as raízes, né, dessa equação biquadrada, usando a fórmula de Bhaskara ali para o x quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2 mais ou menos raiz de 28 sobre 6, isso então fica 2 mais ou menos 2 raiz de 7 sobre 6, simplificando, então 1 mais ou menos raiz de 7 sobre 3. Então significa que o polinômio 3x ao quadrado menos 2x2 menos 2, ele pode ser escrito como 3 vezes, o 3 é porque é o coeficiente de liderança, né, por isso de x na quarta, 3 vezes x quadrado menos uma das raízes ali, que é 1 mais raiz de 7 sobre 3, vezes x quadrado menos a outra raiz, que é 1 menos a raiz de 7 mais 3. Mas eu vou notar que esse segundo fator é irredutível. Por quê? Porque 1 menos a raiz de 7 é negativo. Então, menos 1 menos a raiz de 7 sobre 3 é sempre positivo. Então, x quadrado mais algo positivo é sempre positivo. Então, o sinal da expressão 3x na quarta menos 2x2 menos 2 é determinado apenas pelo sinal de x quadrado menos 1 mais raiz de 7 sobre 3, que isso é um polinômio de segundo grau, uma parábola com concavidade para cima. Estão ali as raízes, mais ou menos raiz de 1 mais raiz de 7 sobre 3. São as duas raízes. E está ali o sinal da parábola, né? Positivo à direita e à esquerda de menos raiz de 1 mais raiz de 7 sobre 3, e também à direita de 1 mais raiz de 7 sobre 3. Né? E negativo entre essas duas raízes. Eu vou lembrar então que o sinal da segunda derivada é menos o sinal deste polinômio de grau 4. Então o que eu tenho que fazer agora para obter o sinal da segunda derivada é reverter o sinal
do polinômio que está ali. Então, só multiplicar por menos 1, só trocar de sinais. Então, o sinal da segunda derivada é o sinal revertendo o sinal, então é negativo, com cavidade para baixo, para x entre menos infinito e menos a raiz de 1 mais raiz de 7 sobre 3. Ponto de inflexão ali neste valor de x, né? Temos o sinal positivo, com cavidade para cima entre as raízes, e também com cavidade volta a ser negativa à direita da outra raiz. Então, temos aí o sinal da segunda derivada, totalmente analisado, os dois pontos de inflexão. Podemos responder então todas as perguntas no item C, onde a função é côncava para cima entre as duas raízes, né? Está ali nesse intervalo aberto entre as raízes. No item D, onde é côncava para baixo, entre menos infinito e menos a raiz de 1 mais raiz de 7 sobre 3, e também no intervalo aberto, que vai de raiz de 1 mais raiz de 7 sobre 3 até mais infinito. E pontos de inflexão, x igual a mais ou menos a raiz de 1 mais raiz de 7 sobre 3. Exercício 33, analise a função trigonométrica f no intervalo especificado, indicando onde f é crescente, decrescente, côncavo para cima, côncavo para baixo e as coordenadas x de todos os pontos de inflexão. Verifique se seus resultados estão em conformidade com o gráfico de f gerado por um recurso computacional. Então a nossa função f de x para o exercício 33 é dada pela expressão seno de x menos cosseno de x, restrita ao intervalo fechado que vai de menos π até π. Então, está aí a função f, seno de x menos cosseno de x, a derivada é cosseno de x mais seno de x, e a segunda derivada que vamos precisar para a concavidade é menos seno de x mais o cosseno de x. Então, o que temos que fazer é analisar o sinal da primeira derivada e da segunda derivada. Vamos começar com f' de x, que é cosseno de x mais seno de x. Para analisar o sinal dessa expressão, dessa função trigonométrica, vamos ver onde ela é zero, primeiramente, onde ela pode trocar de sinal, né? Já que ela é uma função contínua, então ela só pode trocar de sinal onde ela for zero. Então, vamos ver onde cosseno de x mais seno de x é igual a zero. Então, isso acontece quando o cosseno de x é igual a menos o seno de x, e isso acontece em uma infinidade de pontos, mas como estamos fazendo a restrição ao intervalo que vai de menos π até π, então isso acontece em apenas dois valores de x, menos π sobre 4 e 3π sobre 4. Então, vamos fazer o diagrama do sinal da primeira derivada. Ela pode trocar de sinal, ela é zero, onde ela é menos π sobre 4 e 3π sobre 4. Então, nesses dois pontos pode haver uma troca de sinal. Coloquei também os extremos do nosso intervalo, do domínio da função, que vai então de menos π até π. Então, devemos determinar o sinal da expressão cosseno de x mais seno de x, que é a derivada da f, em cada um daqueles três intervalos. No intervalo que vai de menos π a menos π sobre 4, no intervalo que vai de menos π sobre 4 a 3π sobre 4, e no intervalo que vai de 3π sobre 4 a π. Sabemos que em cada um desses três intervalos ela tem apenas a função, a derivada, né, no caso, tem apenas um sinal, ou positivo ou negativo. Então devemos descobrir se o sinal é positivo ou negativo em cada um daqueles três intervalos. Para isso, vamos fazer uma pequena tabela com valores teste. Vamos testar alguns pontos, calcular o valor da derivada, cosseno de x mais seno de x, em alguns pontos teste. No primeiro, vou testar um ponto entre menos π e menos π sobre 4. Vou usar o menos 3π sobre 4. Depois eu vou testar um ponto entre menos π sobre 4 e menos π sobre 4 e 3π sobre 4. Qualquer número serve, vou usar o x igual a zero. E, finalmente, um número entre 3π sobre 4 e π, vou pegar x igual a 5π sobre 6. Então, fazendo a conta ali, substituindo x por menos 3π sobre 4 na expressão da derivada, e fazendo a conta, temos aí menos raiz de 2. Para x igual a zero, o valor da derivada é 1,
e para 5π sobre 6 é 1 meio menos raiz de 3 sobre 2. Os valores realmente não importam muito, mas sim o sinal deles. Então, menos raiz de 2 é negativo, 1 é um número positivo e 1 meio menos raiz de 3 sobre 2 é negativo. Então, o sinal da derivada naquele intervalo que vai de menos π até menos π sobre 4 é negativo. Entre menos π sobre 4 e 3π sobre 4 o sinal é positivo, e entre 3π sobre 4 e π o sinal é negativo. Então a função decresce no primeiro intervalo, no segundo intervalo ela é crescente, e depois ela volta a ser decrescente no último intervalo. Então temos aí os intervalos onde f é crescente e onde f é decrescente em dois intervalos, né? Menos π até menos π sobre 4, e depois também entre 3π sobre 4 e π. Vamos para a troca de sinal da segunda derivada. A segunda derivada vai nos dar a concavidade, então a concavidade está relacionada ao sinal da segunda derivada da f, que tem a expressão menos seno de x mais cosseno de x. Essa expressão ela troca de sinal quando menos seno de x mais cosseno de x for zero, então, ou seja, de uma forma equivalente, né? Quando o cosseno de x for igual ao seno de x. Isso acontece numa infinidade de valores, né? Mas fazendo a restrição ao intervalo que vai de menos π até π, isso acontece em apenas dois valores, em x igual a menos 3π sobre 4 e em x igual a π sobre 4. Então, nesses pontos, eu posso ter a troca de sinal em menos 3π sobre 4 e também a possibilidade de trocar a troca de sinal em π sobre 4. Coloquei ali no diagrama os extremos do nosso intervalo, menos π, π. Então, esses dois pontos determinam, juntamente com os extremos, determinam então três subintervalos. Precisamos determinar o sinal da segunda derivada em cada um desses três intervalos. Sabemos que em cada um desses três intervalos a segunda derivada não vai trocar de sinal. Então basta testar alguns valores, né? Pode testar alguns valores como eu fiz no caso da primeira derivada. Então, fazendo isso, determinamos o sinal da segunda derivada. Negativo no primeiro intervalo, positivo no segundo intervalo, negativo no segundo intervalo. Então a concavidade é para baixo no primeiro intervalo, para cima no segundo e volta a ser para baixo no segundo intervalo. Troca de concavidade houve também nos pontos menos 3π sobre 4 e π sobre 4. Então a função é côncava para cima de menos 3π sobre 4 a π sobre 4, côncava para baixo de menos π até menos 3π sobre 4 e também de π sobre 4 a π, e pontos de inflexão ocorrem em x igual a menos 3π sobre 4 e π sobre 4. Aqui está o gráfico da função, feito por um recurso computacional. Destaquei ali os pontos de inflexão menos 3π sobre 4 e π sobre 4, então está de acordo com o sinal da primeira derivada e da segunda derivada que foram obtidos. Exercício 37. Analise a função trigonométrica f no intervalo especificado, indicando onde f é crescente, decrescente, côncava para cima, côncava para baixo e as coordenadas x de todos os pontos de inflexão. Verifique se seus resultados estão em conformidade com o gráfico de f gerado por um recurso computacional. Nossa função no exercício 37, f de x definida como sendo seno de x mais cosseno de x ao quadrado, restrita ao intervalo fechado de menos π até π. Então, antes de calcular as derivadas, eu vou simplificar um pouquinho a nossa função f. F de x é o quadrado da soma do seno de x com o cosseno de x. Vamos expandir esse quadrado aí, então fica o seno ao quadrado de x, mais duas vezes o seno de x vezes o cosseno de x, mais o cosseno ao quadrado. Eu só reagrupo os termos e escrevo seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, mais duas vezes seno de x, cosseno de x. Então, lembrando que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então,
Além disso, 2 vezes seno de x, cosseno de x, vou lembrar que isso é o seno de 2x. Então a nossa função ela pode ser escrita numa uma expressão um pouco mais simples, que vai ficar melhor para derivar, né? Então f de x é 1 mais seno de 2x. Dessa maneira, a derivada da f é a derivada de 1 mais seno de 2x, 0 mais cosseno de 2x vezes 2, então 2 cosseno de 2x. Segunda derivada é a derivada de 2 cosseno de 2x, então menos 2 vezes 2 é menos 4 seno de 2x. Então estão aí as duas derivadas. O que nós temos que fazer agora é analisar o sinal dessas derivadas restrito ao intervalo menos π a π. Então, primeiramente está a derivada primeira, 2 cosseno de 2x. Vamos analisar o sinal dessa expressão. Então vamos primeiro observar os pontos onde ela pode trocar de sinal. Como é uma função contínua, ela só pode trocar de sinal onde ela passa pelo zero, né? Então a troca de sinal significa que, se há uma troca de sinal em x, significa que 2 cosseno de x deve ser zero. Vamos achar todos os pontos, existe uma infinidade de pontos que satisfazem essa equação, mas restrita ao intervalo de menos π a π, né? Cosseno de 2x é igual a zero, sei somente se eu tenho aqui 4 possibilidades, né? X igual a mais ou menos 3π sobre 4 ou mais ou menos π sobre 4. Então, juntando esses 4 pontos com os pontos de extremo do nosso intervalo, menos π a π, então eu tenho o intervalo que vai de menos π até menos 3π sobre 4, o intervalo que vai de menos 3π sobre 4 a menos π sobre 4, depois o intervalo que vai de menos π sobre 4 até π sobre 4, o outro intervalo que vai de π sobre 4 até 3π sobre 4 e finalmente o último intervalo de 3π sobre 4 até π. Em cada um desses 5 intervalos, o sinal da derivada é constante, não muda. Então, para determinar o sinal da derivada em cada um desses intervalos, basta escolher um ponto teste, né, e testar o valor da derivada. Então, fazendo isso, você vai obter o seguinte, que neste primeiro intervalo a derivada é positiva, então a função deve ser crescente aqui. No segundo intervalo, a derivada é negativa, a função decrescente, então a derivada vai alternando o sinal, né? Isso você pode verificar escolhendo então valores teste em cada um desses intervalos. Então, já posso responder onde ela é crescente. A f é crescente em 3 intervalos, né, de menos π até menos 3π sobre 4, de menos π sobre 4 até π sobre 4 e de 3π sobre 4 até π. Ela é decrescente em 2 intervalos, de menos 3π sobre 4 até menos π sobre 4 e de π sobre 4 até 3π sobre 4. Vamos agora analisar o sinal da segunda derivada, para determinar então a concavidade e pontos de inflexão. Segunda derivada, então, vai trocar de sinal quando a expressão menos 4 seno de 2x é igual a zero. Isso acontece somente se seno de 2x é igual a zero. E essa equação tem uma infinidade de soluções, mas restrita ao intervalo de menos π até π, né? Temos apenas 3 soluções, né? Mais ou menos π sobre 2 e também x igual a zero. Então, eu marco esses 3 pontos no diagrama juntamente com os pontos de extremo do nosso intervalo, menos π e π. Então, eu tenho aí 4 intervalos, né? Esses 3 pontos me determinam, então, 4 intervalos. Intervalo de menos π até menos π sobre 2, de menos π sobre 2 até 0, de 0 a π sobre 2 e de π sobre 2 até π. Em cada um desses intervalos, o sinal da segunda derivada não vai mudar. Eu sei que ela se anula ali nos pontos mais ou menos π sobre 2 e 0, então, escolhendo valores teste em cada um desses 4 intervalos e testando o sinal da segunda derivada, determinamos o sinal que deve ser assim: negativo no primeiro intervalo, com cavidade para baixo; positivo no segundo intervalo, com cavidade para cima; negativo no terceiro intervalo, com cavidade para baixo; e positivo no último intervalo, com cavidade para cima. Troca de concavidade, bom, concavidade para cima, então, em 2 intervalos, menos π sobre 2 e 0, e π sobre 2 e π.
concavidade para baixo, também em dois intervalos, de menos π até menos π sobre 2 e de 0 até π sobre 2. E pontos de inflexão onde há troca de concavidade. Isso ocorre em 3 pontos, né? No menos π sobre 2, no 0 e no π sobre 2. Então aí está o gráfico da nossa função, feita com recurso computacional, curva 1 mais seno de 2x, que é equivalente a seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Destaquei ali os pontos de inflexão menos π sobre 2, 0 e π sobre 2.